Aleluia, Deus é bom. Eita glória. Está sendo boa nessa conferência, gente? Desde sexta-feira à noite estamos nessa maratona, o tempo todo, de forma incansável. O corpo às vezes eu sei que se sente, mas não é importante não. O importante é que o Espírito está sempre pronto. Amém? O importante é que o Espírito está sempre pronto. Eu tinha uma mensagem que eu achava que era aquilo que Deus queria que eu ministrasse agora à noite. Estava tudo ok. Aí eu cheguei um pouco mais cedo, o culto, fiquei ali estudando. Aí o Senhor disse, não é para hoje não, rapaz. E aí ele me deu uma outra mensagem. Eu disse, mas essa eu já falei. Ele disse, mas tem pessoas que ainda não estão praticando. Então precisa repetir. Vocês viram da primeira vez que Deus falou sobre a vitória de Jesus na cruz? Foi lá em Gênesis 3,15. Mas você notou que ele não parou de falar? Era sempre usando pessoas, falando acerca dessa vitória. Usou várias pessoas falando acerca que Jesus iria vir, iria vencer, tal. Várias vezes, para que as pessoas ficassem impregnadas mesmo na sua mente. E é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que repetir para a segurança de alguns, aprendizado de outros. O que é que você vai falar hoje, pastor? Guiados pelo Espírito. Mensagem nova para mim é. Para mim é. Nunca a mensagem fica velha. A palavra de Deus, ela sempre se renova. Ela não existe velha revelação. É tudo novo. Amém, queridos? Então abre, por favor, lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 14, já eu digo o versículo. Vou começar trazendo algo que eu vi lá na criação. Deus, ele cria o homem e o coloca para dominar sobre a terra, como nós já falamos várias vezes. Você foi projetado para o domínio. Vou repetir. Você foi projetado para o domínio. Se você está sendo dominado por qualquer coisa, você está saindo daquilo para o qual você foi projetado. O projeto de Deus é que você domine. Seja o que for. Se algo está dominando você, seja o que for, você está fora do padrão de Deus. E você jamais irá cumprir o chamado e o ministério que Deus te entregou, se você estiver sendo dominado. Não de maneira excelente. Você pode até fazer alguma coisa, mas não de maneira excelente, porque afinal de contas temos a graça de Deus. E tudo que fazemos é pela graça. E ela é tão poderosa que muitas vezes, mesmo que a gente estejamos com algumas situações ou algumas atitudes e comportamentos não corretos, mesmo assim ainda podemos fazer alguma coisa. Mas Deus espera que você seja diligente e excelente em tudo que faça. Estão entendendo até aqui, gente? Então, quando algo está dominando você, seja quem for, você não está colocando Deus como a sua fonte. É interessante, Deus tem falado muito aqui sobre colocar Deus como a nossa fonte, a única fonte. É bem verdade que Ele usa instrumentos e nós temos que ser gratos a Deus por isso, mas jamais devemos considerar qualquer outra coisa que não seja Deus a nossa fonte. Ao considerar Deus como a sua fonte, você passa a dominar. Porque você não tem medo de nada. Vou repetir. Você não tem medo de nada. Quando Adão pecou, um dos primeiros sentimentos, se não o primeiro sentimento que ele teve foi medo. Por quê? Porque medo é aquilo que acompanha aquela pessoa que não coloca Deus como a sua fonte. Medo de perder emprego, medo de perder o trabalho, medo disso, medo daquilo. Você não avança em canto nenhum, meu irmão. Então é preciso ter consciência de que Deus é a nossa fonte. Amém, queridos? Então Deus veio, Adão pecou, você já sabe da história. Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão lá. No jardim do Éden ele tinha tudo em abundância. No jardim do Éden ele tinha completa abundância, não havia falta.
no jardim do Éden. Não havia escassez no jardim do Éden. Era tudo em abundância. Aí Adão peca. Adão vai e peca, aí viu que estava nu, aí cozeram folhas para si. E a Bíblia diz que Deus vinha pela viração do dia para conversar com Adão. E aí Deus chega, a Bíblia diz claramente que diante de Deus existe força, formosura. Na minha mente aqui, eu imagino a presença de Deus enchendo todo aquele jardim. Era uma coisa espetacular, tremenda. E aí Deus chega e diz: Adão, onde estás? Cadê tu, Adão? Ô macho, se você era esse, né? Macho, cadê tu, macho? Cuida! Aí Adão, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí a outra pergunta que Deus fez foi: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, a quem você estava ouvindo? A quem você estava ouvindo? Quem te mostrou que estavas nu? Rapaz, eu estava meditando nesse versículo. Eu passei semanas com esse versículo na minha mente. Semanas. Quem te mostrou que estava nu? A quem você estava ouvindo? E aí eu comecei a descobrir certas áreas da nossa vida que muitas vezes não avançamos porque nós ouvimos a voz que, embora mostre algo que parece ser a verdade, contudo, em você não se aplica. É a voz do médico que diz: não tem jeito para tu. É a voz das contas: não vai dar para viajar. É a voz do salário. Com esse salário aí, tu pagar aquele cartão, tá ruim, meu filho. Não dá. O que você tem ouvido? Eita, eu perdi o emprego. Eita, eu perdi a aposentadoria. Eita, eu perdi isso. O que você tem ouvido? Isso atrapalha a tua vida. Se você escolhe ouvir o que Deus fala para você, as outras vozes, tanto faz, pode ficar rouco. Por quê? Porque você passa a ouvir Deus falar. Deus conhece você. Deus conhece os seus filhos. E se tem alguém que fala o tempo todo, é Satanás. Ele fala. Quando ele não fala no âmbito espiritual, ele fala justamente nos pensamentos. Quando ele não fala nos pensamentos, ele levanta secretários para falar. E muitas vezes essas pessoas que são usadas pelo diabo não são pessoas que te querem mal, são pessoas que te querem bem, que te amam e querem o melhor para você. Mas eles não têm a visão que você tem. São pessoas maravilhosas. Ou vai dizer que Pedro não amava Jesus? Eu tenho certeza, mas certeza absoluta. Claro que ele amava. Mas ao ouvir a voz do diabo, tentou demover Jesus do propósito para o qual ele tinha sido enviado para a terra. Quem você está ouvindo? Quem te mostrou que estavas nu? E o outro ponto é que ele diz: eu me escondi. Meu Deus, se esconder de Deus? Sério? Aquele que enche todo o espaço. Aonde a pessoa for, Deus está. Aonde Adão fosse, estava lá. Se esconder de quê? A grande verdade é que o que acontece é o seguinte: Adão perdeu aquela consciência de que não se esconde de Deus. Ele antes se apresentava diante de Deus, ele e Eva. Mas agora, por causa do pecado, ele perdeu essa consciência. E aí se esconde. Terceiro ponto. Deus pergunta: Adão, onde estás? Eu pergunto: Deus não sabia onde Adão estava, não? Mas claro que ele sabia. Mas por que ele perguntou: onde estás? Não, porque foi uma pergunta retórica. Não foi não. A Bíblia diz claramente que todos os pecados estão destituídos. A outra palavra de destituído é literalmente demitido da glória de Deus. Deus deixou Adão um dia num nível. No outro dia, não encontrou no mesmo nível que deixou, porque ele tinha pecado. Aí ele pergunta: cadê tu, Adão? E ao contrário de muita gente, Deus não deixou de amar Adão por causa do que ele fez. Porque Deus não te ama pelo que você faz.
Deus não te ama por causa do seu comportamento. Deus te ama por causa de quem Ele é. Ele é amor. Por isso a Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então o amor que você tem a Deus é uma resposta, é uma reciprocidade daquilo que Deus, aleluia, já fez e já nos amou. Deus, Ele queria ter, Ele deu a terra, o domínio da terra estava sobre Adão. Adão era rico mesmo, muito rico, tinha todo o jardim. Mas o que Deus estava mostrando para ele é que a riqueza e o domínio não se compara a uma intimidade com quem criou. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando muitas vezes, escuta, agora eu só estou falando para gente rica aqui, tá? Você pediu a Deus o carro, Deus te deu um carro, Deus te deu logo 2, na verdade deu 3, pronto. 3 carros. Você pediu uma casa, lá vem mais 2 casas. Você pediu isso, Deus te dá, Deus te dá, Deus te dá, Deus te dá. E Deus não te dá tentando assim, cobrar alguma coisa. Não, Ele te dá porque Ele quer mesmo, Ele já te deu isso, acabou. Mas muitas vezes nós substituímos aquilo que Deus nos deu por Deus. Na verdade, substituímos Deus por aquilo que Ele nos deu. Sabe a história do pai que deu aquele presente maravilhoso para sua filha ou para o seu filho? E aí o filho começa a brincar e fica tão apaixonado pelo presente que aqueles momentos de conversa, de rolê pai e filho, de rolê mãe e filha, não tem mais. Por quê? Porque agora eu estou muito ligado nesse brinquedo maravilhoso que o pai e a mãe deu. O problema de Adão foi porque não vigiou o jardim, porque foi de lá que a coisa começou. Deus disse para Adão, Deus colocou Adão no jardim, a Bíblia é bem clara, para trabalhar, sim, cultivar, fazer, acontecer, e guardar, ou vigiar. Guardar de quem? Do diabo. Acontece que o diabo entrou, Adão não vigiou. E aí a desgraça começou e você já sabe o resto da história. Aí Deus vai... sempre falando da semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça. Deus, a tua cabeça. Deus fala isso para o diabo. Através dessa mulher que você enganou a mulher. Mas é através dela, da semente dela, que eu vou matar um que vai esmagar a tua cabeça. E Satanás ouviu isso. Com certeza. Porque Deus falou com ele. E aí o que acontece? Deus sempre buscou ter contato com a humanidade. Ele deu as suas leis lá no Sinai, Ele enviou os profetas, Ele enviou juízes, Ele constituiu sacerdotes, justamente para que o povo não perdesse o foco, não perdesse, olha, ei, estou aqui, é como se Deus dissesse, opa, estou aqui, um profeta levantado, era Deus dizendo, ei, eu estou aqui, estou olhando para você. Um sacerdote levantado que vinha interceder pelo povo a Deus. Sim, pode falar o que é, o que foi. Era uma maneira de Deus simplesmente ter, ainda que extremamente limitada, o relacionamento com o homem que ele havia criado. Mas até então, ninguém lá era filho. Você não vê Davi chamando Deus de filho, ou Deus de pai. Você não vê Daniel chamando Deus de pai. Grandes homens de Deus, pessoas poderosas, Josué, Moisés, não tinha. Por quê? Porque não dava, era todo mundo pecador, gente, estava todo mundo morto espiritualmente. Como é que Deus poderia ter comunhão com alguém que estava morto espiritualmente, separado dele? Não tinha como. Aí Deus envia Jesus, e para Jesus entrar nessa terra, teve que fazer da maneira legal. Ele teve que se fazer, gente, lembra daquela música antiga, o verbo virou gente e habitou entre nós. Esqueci o nome do grupo que canta essa música. Aí, ou seja, ele encarnou, foi a única vez que eu vejo na Bíblia a encarnação, foi justamente com Jesus. Ele tirou o seu blazer de Deus, deixou lá na glória e desceu a essa terra como homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas na terra ele estava como homem. Tudo por amor a você. Vou dizer de novo.
Tudo por amor a você. Na verdade, o que eu vejo por toda a Bíblia não é um homem se acercando a Deus. Eu vejo Deus buscando o homem. Eu vejo Deus buscando. Ei, vem cá. Olha, procura me conhecer. Procura me conhecer. Enquanto tem gente que diz, por favor, fica longe. Eu não quero revelar nada, eu quero ficar sozinho. Deus é o contrário, diz, me conheça. Estou aqui, diga, vem para cá. É a comunhão, é a conexão. Escuta, prósperos, eu sei que depois desse evento, eu sei que muita gente aqui da igreja estará prosperando grandemente, e sim, bênçãos e netos estarão acontecendo, mas meu irmão, não esqueça quem te deu. Seja grato a quem te dá, seja grato a quem se acerca para você. Se não fosse o irmão, se não fosse a irmã, se não fosse o Senhor. Porque o irmão e a irmã pode faltar. Aliás, vai faltar. Mas Deus, não. Está todo mundo entendendo até aqui? Na verdade, as fontes humanas sempre secam. Mas a fonte divina, jamais. Jamais. E aí veio Jesus. E aí a primeira coisa que Jesus fez, embora sendo filho de Deus, ele se identificava muito mais como filho do homem. Já notaram isso? O filho do homem vai ser levantado, filho do homem disso, filho do homem aquilo. Por quê? Porque ele se identificava como homem, como ser humano. Porque para agir na terra precisava ser humano. O diabo só age na terra através do ser humano. E Deus também. Como nós falamos em uma ministração atrás, certo? Que tudo que Deus faz é em parceria com você. E se algo não está acontecendo na sua vida, que deveria estar acontecendo nessa temporada, nesse tempo, observe se você está em parceria com Deus em tudo. E aí Jesus veio. E todos sabemos da história. Andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Justamente porque Deus era com ele. Era a presença do Espírito dentro dele que fazia todos aqueles milagres, aquelas obras, grandes coisas. Era a presença do Espírito dentro dele. Ele seguia estritamente o que o Espírito Santo dizia. Tudo. Uma certa vez ele fez uma campanha, uma cruzada, né, de libertação e cura, lá em Cafarnaum. Curou logo primeiro a sogra de Pedro, e daí, olha, foi uma coisa espetacular. Aí, altas horas da noite, ele podia estar muito bem dormindo, obrigado, descanso merecidíssimo, mas ele abdicou do descanso para ir conversar com o Senhor, receber instruções do Senhor. Ele abdicou do descanso merecido, não tem nada errado, muito correto, para ouvir instruções do Senhor. Então, aqui vai um recadinho de papai. Quando ele te acordar às 2:30 da manhã, não pega teu celular não. Passa um tempo ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz, levanta, dá uma caminhada, vai pela sala, ouvindo a voz do Senhor, porque ali você receberá instruções para mudanças muito profundas na sua vida e da sua família. Irmãos, como eu já falei várias vezes, eu sou um pastor, eu não me nego em ter gabinete com qualquer pessoa, desde que seja membro da minha igreja. Já neguei gabinete com outras pessoas, mas da minha igreja não nego de jeito nenhum, né? O Pai me colocou para isso aqui, mas eu vou te falar uma coisa, o gabinete com o pastor dos pastores, é infinitamente melhor, resolve tudo, mas resolve tudo rapidinho. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Aí o que acontece? Jesus vai e ouve as instruções, está lá em Marcos capítulo 1, estou falando da história de Marcos capítulo 1. Aí ele ouve as instruções, quando é no outro dia de manhã cedo, bem cedinho, foram lá no quarto de Jesus, estava lá a cama, parecia que não tinha ninguém dormido lá, né? Aí
cadê Jesus? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Não, aí começou a chegar gente. Chegando gente, cadê o Senhor? Ué, a cruzada, todo mundo sendo curado e liberto? Meu filho, chama a atenção de todo mundo, aí. Sinais, prodígios e maravilha, lota. Então os discípulos chegam lá, é o seguinte, aí agora entra na NVJD, nova versão Johnson Dawson. Jesus, cadê o Senhor? Achou, ele está ali, ele está bem ali atrás daquela pedra. Senhor, olha, a gente já alugou o Jerusalém Futebol Clube para o estádio que está lotado. Já contratou 18 bandas. Eu louvo lá. Pastor, isso está escrito na NVJD. É uma versão bem descolada, em breve nas melhores livrarias. Invenção. Mas enfim, isso é por minha própria conta e risco. Aí o que acontece? Ele chega, todos te buscam. Aí Jesus disse, não, vamos para outras cidades vizinhas, porque foi para isso que eu vim. Qualquer um de nós, vendo o sucesso que foi anterior, e foi mesmo, a gente fica, oxe, eu vou ficar aqui até, nossa, vou ficar aqui o tempo todo, mas ele, não, vamos para outro lugar. Por quê? Instruções. Tudo que ele fazia, o Espírito Santo, olha, faz isso, ele fazia. Faz aquilo, ele fazia. Uma vez ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Então ele tinha uma vontade própria. Mas a vontade daquele que me enviou. Ele abdicava da sua vontade, do conforto, do mais fácil, do que aparentemente facilitaria o caminho dele, para obedecer exatamente o que o Espírito Santo mandou, o que o Espírito Santo falou. Aí agora chegamos em João, no Evangelho de João. Ainda bem que deixaram esse negócio aqui um pouco mais longe, glória a Jesus. Mas é porque a gente está precisando de umas taças de prata aqui, gente, por isso. Ouro, exatamente, concordo. Que hoje de manhã, rapaz, olha, hoje de manhã foi bênção, rapaz. Um ministro aqui disse que ouro lá no céu é asfalto. É mesmo. Aí tem gente olhando, sabe o que é o ouro, gente? Só abrir um parênteses aqui, porque eu gostei muito dos dois ministros de hoje de manhã. Teve um que revelou isso e o outro foi canela de fogo. Pensa na bênção. Aí, interessante que o ouro é justamente o que define o PIB de muitos países. É o ouro. Lá no céu é asfalto. Pensa nisso, só para você meditar. Então, aí Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. E aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, rapidão, 14, versículo 26. Ele diz, mas aquele Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O quê? Tem mais gente aqui. Vamos lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê, gente? O professor por excelência, o mestre por excelência, o mestre dos mestres. Ensina você como ser uma melhor mãe, como ser um melhor pai, como ganhar dinheiro, como administrar esse dinheiro, a quem você deve semear, aonde você deve plantar, o que você deve... Ele ensina tudo. Glória a Deus pelos cursos de economia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelas pessoas que elas estudaram e se aprofundam nisso e são verdadeiras planilhas ambulantes. Glória a Deus. Mas, meu irmão, não se compara você no seu quarto, porta fechada, Senhor, eu estou precisando de 2 milhões de reais. E você já me deu isso. Você já me deu isso. Só que eu preciso ver a manifestação. 2 milhões de reais, pai. 3, 4. Ai, pastor, mas 2 milhões de reais é pouco, né? 10 então, tá bom? Melhorou? Nunca converse com Deus naquilo que você pode fazer. Sempre pense além do que você, na sua humanidade, naturalmente falando, você não consegue. Não é o que você ganha que trará o seu carro, é o que você crê que fará com que você mude, troque de carro.
é a sua fé. O dinheiro é só um instrumento. Só um instrumento. Existem várias maneiras. Senhor, como? Mas não é só isso não. Vamos aumentar o nível. Como? Senhor, eu estou com meu filho, eu estou com meu marido, estou com minha esposa, e eu não estou sabendo como agir. Então me ensina. Ele ensina. Estou aumentando de nível. Porque o dinheiro é sempre inferior à sua família. Vou dizer de novo. O dinheiro sempre será inferior a você e à sua família. Você é mais importante que o dinheiro que você tem. Você é mais importante do que as coisas grandes, maravilhosas que você já fez. Pois você é mais importante. Para Deus é assim. Deus está de olho em você. Estou entendendo até aqui, gente? Deus está de olho em você. Aí o que acontece? Você lá, Senhor, eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser a melhor esposa, Senhor. Ah, Jesus, complicado, tal. Mas, Senhor, eu me recuso, porque a minha geração é abençoada, eu me recuso a abandonar os meus filhos. Eu me recuso, eu me recuso a ficar distante dos meus filhos, das minhas filhas. Por quê? Porque a minha geração é abençoada, porque os meus filhos vão me superar, porque eles serão muito melhores do que eu, e eu preciso saber, Senhor, para o qual eles foram chamados, olha isso, para o que eles foram chamados, para que eu possa treiná-los para esse ministério. Seu filho pode ser um pastor, um apóstolo, um mestre, um evangelista, um pregador. Então, você precisa saber de antemão para poder saber como treinar os seus filhos para isso aí. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Glória a Deus, irmãos. Olha, vocês estão diante de um leitor voraz. Eu estava dizendo para o pastor João que eu não leio livros apenas por ler. Eu amo ler. Apaixonado por leitura. Foi o, entre aspas, vício que meu pai deixou em mim. Foi o quê? Viciado em leitura. Eu gosto de ler. Mas, meu irmão, não se compara aquele momento que você entra em seu quarto, fecha a porta e ora a Ele em segredo. Só você e Ele. E Jesus disse, olha, o que Jesus disse foi, você entra no seu quarto, fecha a porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O pastor João Roberto diz, Deus recompensa publicamente com aquilo que você faz no seu secreto. Todo dia eu oro pela minha igreja. Todo dia eu oro pelo povo que Deus confiou para que eu pudesse pastorear. E o diabo fala mal de vocês todo dia também. Ele odeia vocês, não se preocupe, é pessoal mesmo, é pessoal. Ele odeia. Ele tem raiva de quem agora tem acesso ao trono de Deus o tempo todo, 24 horas. Ele nem tem mais, agora você tem. Anjo de luz, é você que é a luz hoje. Ele tem raiva, ele tem inveja. Mas eu oro ao Senhor. E eu sempre pergunto, Senhor, tá bom, então chegamos aqui final do mês. O que você quer para os teus filhos nesse mês? E ele sai dizendo, esse evento Prosperamente, queridos, e o amado pastor, foi justamente direção dele. Foi a pessoa certa ou não foi? O evento está no momento certo ou não foi? Não é porque, porque o pastor... Não, gente, foi o Espírito que disse para fazer. E disse mais todos esses dias. E vou te falar uma coisa. Ele me disse mais. O evento Prosperamente será realizado todos os anos em nossa igreja até Jesus voltar. Vai ser realizado. Vai ser justamente o evento o tempo todo. Os outros, vamos ter conferência de oração, vamos ter conferência, seminário de oração, conferência de louvor e adoração, mas o Prosperamente é fixo, já vai se preparando. Então, o que acontece? É isso, aí ele revela, ele mostra. E quando se trata de revelar, não é uma coisa que passa a existir, é algo que já existe, mas ele revela. Por quê? Porque Deus tem os planos para a igreja da Ceilândia desde antes da fundação do mundo. Deus tem os planos para você justamente para te fazer prosperar desde antes da fundação do mundo.
Aí o que acontece? Você vai lá. Meu irmão, nada contra você pedir dinheiro. Eu não sou muito chegado, mas quer pedir dinheiro emprestado? Beleza, ok. Mas é uma promessa poderosa. Emprestarás a muito, mas você não vai tomar emprestado. Está escrito. Teve gente que agora ficou olhando para mim como se estivesse vendo um ET. Não sou ET não, gente. Eu sou paraibano, eu sou americano do sul da Paraíba. Sabe, antes de entrar lá naquela sala do gerente e levar aquele chá de cadeira durante 3 horas para te atender, cara, corre pro colo de papai, senta e conversa com ele. Ele disse que os planos que ele tem para nós são planos de paz, são planos para nos fazer prosperar e não nos fazer mal. É esse tipo de relacionamento que precisamos. Jesus veio, morreu naquela cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Tudo aquilo foi principalmente para que você tivesse comunhão com Deus. Há pessoas que dizem que nós somos salvos para ir para o céu. É claro que vai para o céu, lógico. Mas esse não foi o propósito principal. O propósito principal foi o quê? Ter um relacionamento com Deus, conversar com o Senhor. Aí tem muita gente indo para o céu, crente, indo para o céu e desprezando o propósito principal para o qual ele está aqui, no reino da luz. Se você tem um relacionamento mais íntimo com o seu cônjuge do que com Deus, você já está errado. Olha o nível que eu levei, porque depois que a gente casa, a pessoa mais importante da nossa vida é o nosso cônjuge. Pois bem, se o seu relacionamento com o seu cônjuge é mais ligado do que com Deus, você já está errado. Porque enquanto você e sua esposa e seu marido é uma só carne, você e Deus é um só espírito. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Eu olho para a palavra e eu vejo um Jesus que sempre ouvia Deus. Sempre ouvia o Pai, sempre ouvia o Espírito, sempre estava ouvindo. E até mesmo no momento de dor, lá no jardim de Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu acho que o inferno deve ter dado uma gargalhada. Se é que tem alegria no inferno, deve ter sido nesse momento. Por quê? Porque ele já pensou, está desistindo. Que cálice era esse? Era a cruz. Não, ele tinha dito antes, para isso que eu vim. Coroa de espinho, também foi para isso. Ele sabia. Ele sabia como? Deus tinha revelado? Não, ele viu nas Escrituras. Tudo que a Bíblia fala dele, ele viu lá. E logicamente Deus revelou. Mas ele sabia disso. Qual era o cálice? É porque ele ia ficar separado de Deus. O Filho de Deus, amado, em quem Deus tinha prazer, iria ser separado do Pai. Para quê? Para ele? Não. Por tua causa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, por tua causa, Jesus se separou do Pai. Mas ele separou do Pai? Foi. Isso quer dizer que é isso mesmo que você pensou. Estávamos mortos espiritualmente. Alguém tinha que morrer também espiritualmente para nos resgatar da morte espiritual. Tinha que entrar lá. Aí, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Todos os pecados de Johnson e do restante do mundo, foi tudo lá na cruz. Foi tudo para cima dele. Ele se tornou pecado. E Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Naquela cruz, foi ali que ele ficou separado. Para quê? Para que hoje você pudesse acordar de madrugada, de manhã, de tarde, ou de noite, ou a hora que você quiser, você, Pai, ele dizer, eu estou aqui, por causa daquele sacrifício dele. Eu estou mostrando, meu irmão, a importância do relacionamento com Deus. Frequentemente, muitos de nós tomamos decisões baseadas nas pressões, baseado no que a gente está vendo, baseado nas vozes erradas que a gente ouve, ao invés de olhar para dentro. Aqui dentro.
Não é assim. Não é assim. Pressão chegou. E agora? Aí você se submete à pressão. Não. Senhor, a pressão está aí e eu não sei o que fazer não. Me ajuda aqui, me diz o que é que eu devo fazer. Aí você vai ver que aquela pressão foi dada como um trampolim. Ela vai ficar desse tamanho aqui. Aí você vai, pisa em cima. Trampolim para subir. Trampolim para subir. Quando você aprende os segredos do Pai. Deus quer ter segredos com você. Deus quer ter ideias com você. Deus quer falar coisas que só você e Ele sabe. Deus quer confiar a você grandes revelações poderosas que você viu nem nesse púlpito, nem em púlpito nenhum. Deus quer trazer revelações poderosas da palavra para você viver. Porque Deus quer, aleluia, alcançar a tua família através de você. É Ele que alcançar a tua família através de você. Tua família, que não vem nem para a igreja, que diz que todo pastor é ladrão, que tem raiva da igreja, que já foi, sei lá, decepcionado em igreja por aí, por uns pilantras travestidos de pastor. Sabe, o pessoal que tem por aí, é desse tipo, é eles que Deus quer alcançar. Ih, pastor, mas aquele povo ali, misericórdia, pastor, coisa séria, vixe. Tudo uns ladrões, tudo não presta. Presta? Para Deus presta. Bota na mão do Senhor para ver uma coisa. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo, né? Paulo perseguia a igreja, gente. Paulo perseguia a igreja, tinha ódio da igreja, era demoniado lá, oxe, misericórdia, para valer. Olha quem foi Paulo, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Quem você acha? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Teve um Ananias que foi lá e impôs as mãos sobre ele. É enviado pelo Senhor. Diga-se, detalhe, ele nem queria ir, tá? Ele nem queria ir. Ele nem queria ir, por ignorância. Mas, por quê? Porque ele estava vendo o que o Paulo estava fazendo, ele viu a circunstância, ele nem queria ir. Sempre que você olha para as circunstâncias, circunstâncias dificilmente levam você a tomar a decisão acertada. É muito difícil. Eu estou dizendo muito difícil para dizer impossível, vou dizer só difícil. A circunstância, meu irmão, é diferente. Então aí o que acontece? Voltando para aqui, então, nós estamos falando, 26. Ele vos ensinará, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu lembro que quando eu pedi a Deus, eu disse, Pai, eu quero trocar de carro. O carro já está com mais de 140 mil quilômetros rodados. Só que agora eu quero um zero. Passei muito tempo, nada contra os usados seminovos e tal, beleza. Mas acredite, gente, zero é muito melhor. Carro zero é outra história, é outro nível. E vai se acostumando, porque está vindo a temporada de bênçãos e netas, não parou. Há uma chuva enorme aqui. E eu disse, então, Senhor, eu te peço isso, recebo pela fé, tal, aquela coisa toda, né, que você já sabe muito bem. Aí, amém, glória a Deus. Eu disse, agora sim, só um detalhe, como é que vai chegar? Vai chegar alguma coisa, de alguma maneira, vai facilitar o crédito, né? Eu não estava muito amigo do crédito não, porque eu descobri que o carro que eu tinha antes, eu paguei 2. Eu tive 1 e paguei 2. Pensa no bicho caro. Aí eu já não estava muito receptivo para essa história. Mas eu fui, então o Senhor me deu a direção. Ele me disse, consórcio. Consórcio. O detalhe é porque, sabe o que eu entendia de consórcio? Era assim, fulano dá 10, cicrano vai 10, o filho da vizinha deu 10, cicrano deu 10, pronto, junta todo mundo 100, aí. Era isso. Eu não sabia como era consórcio. Mas Deus tinha me dado essa consórcio. Foi o que eu fiz, YouTube, mais de 70 vídeos só sobre consórcio. Pai, eu assino muito vídeo sobre consórcio. Foi mais de 70. De bom, de ruim, tudo. Por quê? Porque era aquela forma. Foi por uma instrução. Chegaram os carros. Os carros. Sabe por quê? Ele mostrou a instrução. Estávamos lá na chácara. Ô Lene, que bom que você está aqui, garota. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Lene. Valeu mesmo. Seja muito bem-vinda. Estávamos lá na chácara, a Lene lembra também disso. E, rapaz, como era complicado, era difícil.
Mas o Senhor nos deu imagens, visões, imagens. E a gente viu vocês. E a gente viu isso aqui. E nós vimos esse evento. E outros eventos que já tivemos. E a gente começou a chamar, começou a falar. E sempre em parceria. Hoje vocês estão aqui. Por quê? Instrução. A pergunta que o Senhor traz hoje, à noite, e que Ele me disse que eu devia fazer essa pergunta é: que instrução você ignorou quando Ele te falou? Que instrução, que conselho dele você ignorou? É hora de voltar. O Senhor me disse que eu deveria falar isso, porque para vários de vocês é um novo cálculo da rota. Lembra do GPS? Novo cálculo da rota? É hoje. Há um novo cálculo da rota para a sua vida. O Senhor diz que você deve procurar ouvi-lo. Pastor, eu não estou ouvindo a Deus. Você não tem ideia de quantas vezes eu já ouvi essa frase. Eu não estou ouvindo a Deus. Pastor, eu decidi fazer isso. Tá, Deus mandou, eu não ouvi Deus não. Eu estou fazendo. Eu digo, você ouvir a Deus? Sim. Minha irmã, isso é temerário. Se enquanto não se ouve a Deus, enquanto você não ouvir a Deus, não faz. Fica quieto. Aí, não estou ouvindo a Deus. O Senhor diz, é porque você não está passando tempo suficiente orando em outras línguas para ouvir a minha voz. Tempo suficiente orando em outras línguas para ficar sensível no Espírito para ouvir a minha voz. Quando um crente deixa de ouvir a voz de Deus, rapaz, é muito sério. Ele pode ser o que for, ele pode ser mais crente que a igreja toda, ele pode ser o que for, nunca ele deve deixar de ouvir a voz de Deus. Eu sei de pessoas que eles não dormiam enquanto não ouvisse no seu coração a voz de Deus. Não dormiam. Eles ficavam ali o tempo todo, rapaz, eu não ouvi o Senhor, eu não ouvi o Senhor. Eu conheço pessoas assim. Vocês entenderam o que eu quero dizer, gente? Gente, o caminho da obediência ao Senhor é o caminho do sucesso, é o caminho do êxito, é o caminho onde as dificuldades são vencidas, onde as vitórias acontecem de maneira sobrenatural, mas você só pode obedecer a quem você ouve. Porque quando você não ouve a Deus, você está no nível de ouvir a voz errada. Eu não estou dizendo de pessoas erradas, também pessoas erradas, mas eu não estou dizendo proprietário, estou dizendo voz errada. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, abençoado, ouça o Senhor. Pastor, como é que eu sei que é a voz do Senhor? Vou te falar. Pela palavra de Deus. Quando é Deus, você percebe uma paz que não dá para explicar. É algo assim, acima, é por isso que eu estou dizendo, ela excede todo o conhecimento humano. Ela não dá para se entender. Você percebe rapidinho. E é como se você estivesse mergulhado nessa paz. Você fica como coberto por essa paz. Ela é por exemplo, não tem aquele pessoal que chega lá, ali, e todo mundo já sente o perfume que está usando? Pois é, ela é o perfume de Deus. É a paz. Ela se manifesta, ela está ali. E ele fala. Sabe, e fala. Mas para isso você tem que passar um tempo orando em línguas, passar um tempo meditando na palavra. Não é para Deus falar, não, é para tu ouvir. Por quê? Porque todos os dias, todos nós mergulhamos em coisas naturais, lícitas. Trabalho, casa, família, tudo. Faculdade, colégio, todos os dias a gente está envolvido nisso. Então, para poder ouvir a voz de Deus, tem que separar tempo mesmo. A ponto de ficar tão sensível à voz do Senhor,
Mas também tem uma coisa, quando você alcança isso, essa sensibilidade, querido, tu pode estar num ônibus lotado, num metrô lotado, você ouve, você percebe. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Todas as vezes, eu estou dizendo todas as vezes, que eu fiz alguma coisa, que eu comecei alguma coisa e deu errado, todas as vezes foi por não ter ouvido a voz de Deus, seja na confecção ou seja depois. Todas, sem exceção. Gente, o pastor de vocês erra. Gente, você não imagina. Mas a Bíblia diz, olha, ele ensina todas as coisas. Ele fala no seu coração, ele mostra no seu, o que você deve fazer. E sabe o que é pior? Esse é o pior. E de novo ele mandou que eu falasse isso também. Há pessoas aqui que já sabem qual é a vontade de Deus, mas está teimando. Está no conforto. Está na zona de conforto. E já sabe, Deus já falou. Deus já disse. Mas a pessoa continua teimando. Faz isso não, meu irmão. Você está batendo no aguilhão, sabe? Batendo numa coisa que fere você. E isso impede você de prosperar. Isso impede você de crescer. Já sabe o que tem que fazer? Faz. Mas pastor, mas olha, se eu fizer, não tem isso, meu irmão. Ai, fulano vai ficar chateado. Ai, vai acontecer isso. Meu irmão, pior é Deus ficar chateado, decepcionado contigo. Porque Deus, meu irmão, Ele espera o melhor. Ele te deu o seu melhor, que foi Jesus. E uma outra coisa também. Deu ponto errado aqui. Pela primeira vez, não, pensei que estava errado. Não estava errado não, eu sei para certo. Um outro ponto que eu vejo no capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Tudo que Deus fala é a verdade. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se a palavra de Deus, olha essa parede aqui, está todo mundo vendo que tem duas cores. Mas se a palavra de Deus disser que é preta, eu digo que é preta, porque a Bíblia diz que era preta. Eu não estou nem aí porque eu estou olhando. Se a palavra de Deus diz que esse púlpito é de ferro, então é de ferro. Mas pastor, mas não parece não, viu? Porque não quer saber, é de ferro. A Bíblia diz que é, então é. Eu sou dessa forma. Eu não questiono o que Deus fala. Se Ele guia a toda a verdade, é a verdade. Como, pastor? Como? Ele vai dizer, ele disse para mim e vai dizer para tu também, uai. Mas pastor, pastor, o senhor não sabe da história, mas Deus sabe da história. E Ele não te mandaria fazer, eu sei que Deus está dizendo para pessoas aqui, Ele não te mandaria fazer algo que você não pode fazer. Porque Deus é responsável, Ele conhece você. Está todo mundo entendendo até aqui? Deus, Ele deu a visão, Ele dá a provisão. Deus, Ele mostrou o caminho, meu irmão. Ele mostra, Ele apara, Ele aplana. A Bíblia diz que Ele deixa plano os caminhos. Ele torna reto os caminhos. Então mantém isso. Gente, é sério, a mensagem era totalmente outra. Mas o Senhor mandou falar isso aqui hoje. Procure lembrar. Sabe, eu concordo plenamente que você não deve viver no passado, plenamente de acordo. Mas muitas vezes você tem que entrar, algumas vezes, visitar a sua sala de troféus. Naquele dia eu estava doente, mas o Senhor me curou. Naquele dia eu precisei de um dinheiro, eu não sabia o que fazer. Eu estava vendendo um almoço para comer o jantar, mas o Senhor mandou a provisão. Não é para morar lá não, mas é bom visitar, é uma terapia fantástica. Sabe, é disso. E Senhor, o que é que você quer que eu faça? O que você deseja que eu faça? Como você deseja que eu faça? O que é para fazer? Pedi a Deus algo. Eu pedi a Deus algo, eu só tinha aquele algo ali. Eu não tinha outra coisa, só tinha aquele ali. Aí eu pedi a Deus.
Rapaz, eu recebo pela fé em nome de Jesus, amém. Aí o Senhor disse, dê aquilo ali. O quê? Aquilo ali, você tem. Aí eu, Senhor, é porque eu só tenho aquilo ali. Você não pediu? Você não recebeu? Recebi. Então dê outro. Você não já recebeu? Aí, fui falar com a mulher mais linda do mundo, que eu não vou fazer uma coisa sem falar com ela. Por quê? Porque eu esperava ela dizer, meu filho, melhor não, porque aí eu dizia, Senhor, a mulher que tu me desse, ó, né? Ela estava escolhendo feijão. Aí eu, neguinha, seguinte, Deus mandou dar aquele negócio ali. O que? Aquilo ali. Quer ver ela dizer não? Ela, é para onde a gente mandar? Para que lado a gente leva? Para onde a gente leva? Senhor, é para ter. Ele mandou dar. E eu dei. E o que aconteceu? Chegou exatamente, em pouco tempo, aquilo que eu tinha falado. Exatamente, sem tirar nem pôr. Certinho, o que eu tinha falado. Porque eu obedeci uma instrução. Eu lembro a primeira vez que eu pedi um carro a Deus. Senhora, está aqui em Brasília sem carro. Nossa, carro não é mais luxo, carro é necessidade. Então, Pai, agora nesse instante está escrito na Tua palavra em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo que recebeste, assim será convosco. Então, Pai, eu te peço agora um carro, em nome de Jesus, e recebo agora pela fé. Amém. Ele disse, já tirou a habilitação? Mas sabe o que? Na lata, pá! Aí eu, habilitação. Já tirou a habilitação? Mas eu já sei dirigir, tirou a habilitação. Não, tirei a habilitação que o carro chega. Porque eu trabalho certo. Tirei a habilitação, menos de um ano, Carleiro. O carro estava comigo. O que é que eu quero mostrar para vocês com isso? Muitas vezes, tudo que você precisa é seguir uma instrução. Mas se tu não ouve a instrução, como é que tu vai obedecer? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de sonhos. Nada contra os sonhos. Normalmente essa turma é fã de José. Né? Gosta do José, que o fã-clube é grande. Eu também gosto de José, só não sou fã-clube, mas eu gosto dele. Certo? Mas eu vou te falar uma coisa. Ao invés de correr atrás de sonhos, procura saber, compreender a vontade de Deus para a sua vida e os seus sonhos. Tudo aquilo que você um dia sonha será realizado na vontade de Deus. Saber. Casal aqui que já vai para Dubai. Existem maneiras, existem caminhos, existem situações, existem decisões que vocês vão ter que tomar. Procura ouvir o Senhor. Ele conhece o caminho mais rápido para Dubai. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Simples assim. É tudo, qualquer coisa, meu irmão. Ei, o seu relacionamento com Deus. Como eu tenho ouvido. Pastor, você ouviu o que o pastor fulano me disse naquele dia? Pois é. Você ouviu o que o cicrano falou? Pois é. Mas eu preciso ouvir. Pastor, sabe o que foi que Deus me disse? Aí é que é o detalhe. Precisamos ouvir. Irmãos, nada contra, meu irmão, você ouvir grandes ministros. Ministros poderosos que foram levantados por Deus para te abençoar com a palavra, mas ouvir a Deus não se compara, não chega nem perto. Vamos ficar de pé. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Eu repeti porque Ele mandou que eu repetisse. Porque Deus quer ter um relacionamento com você. Cadê a tecladista? Tecladista? Está aqui. Você vai fazer algo agora. Não vou impor as mãos sobre você. Você vai agora assumir o compromisso de ter e manter a intimidade com o seu Senhor. É todo mundo, tá? Mas principalmente aqueles que já ouviram a instrução e não está fazendo. Pessoas que já ouviu, já sabe. Dentro de você, você já sabe o que tem que fazer.
Detalhe, quando Deus fala, não é tipo assim aquela névoa, não, ele é direto, rápido, objetivo. É tramontina muitas vezes. Ó, é partindo. Ele manda ver. Você vai agora, nesse momento, falar com o Senhor. Você vai falar com o Senhor. É hora de ouvir a Deus. Você vai assumir esse compromisso. E quando Ele acordar você de madrugada, você não volta a dormir não. Você vai ouvir Deus falar. Por que de madrugada? Sei lá, às vezes ele gosta de acordar a gente mesmo de madrugada. Já fez isso comigo não sei quantas vezes. Vai fazer com vocês também. Então, simplesmente é ouvir. Por quê? Porque a instrução que você recebe. Aleluia. A instrução que você recebe é justamente o que te levará a uma prosperidade maior, a um crescimento maior. E muitas vezes será questão de vida ou morte, não só de você, como de pessoas que você ama. Oh, aleluia. Eira sondras, glória xerevarás. Fale com o Senhor, meu irmão, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Obrigado, Pai, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de ter intimidade contigo. Te agradeço, Senhor, pela intimidade que você tem conosco. Obrigado, Pai. Você simplesmente nos escolheu para prosperar, para crescer em todas as áreas. Agora, Senhor, eu te peço, mostra ao teu povo, a cada um deles, o que você tem reservado para eles. O que você tem reservado para as suas vidas. Que está assumindo agora o compromisso de ter e manter a intimidade com você. Aleluia. É só você e Deus. É só você e Deus. Oh, aleluia. Graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Já assumiu o compromisso? Você já assumiu o compromisso? Aleluia. Doravante, não me procure sem antes ter ouvido Ele. Porque não ouvir a Ele, para novos convertidos, pessoas que não têm tanto conhecimento, tanto tempo com o Senhor, mas, ouvir a Ele é para os crentes maduros, e você é maduro. Você é maduro. Porque doravante você agora vai ter que ouvi-lo. Procure ouvir o Senhor. Porque existem mensagens poderosas do Senhor no seu espírito que Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar. Ministro, existe sabedoria. Aleluia. Oh, aleluia. Existe sabedoria de Deus para revelar-se a você, para te mostrar como você deve agir, como você deve fazer. Deus quer alcançar a tua família, sim, através de você, mas é através da tua obediência. A tua família tem que ver que Deus é mais importante para você do que ela. A sua família precisa ver que Deus para você é muito mais importante. Custe o que custar. Não poucos irmãos nossos morreram no Coliseu, morreram queimados, morreram crucificados, porque simplesmente decidiram, eu vou ouvir a Deus. Deram as suas vidas por ouvir a Deus, para não deixar de pregar o Evangelho, para não deixar de orar, para não deixar de ministrar a palavra. Eles não deixaram, e por isso pagaram com as suas próprias vidas.
Vários dos seus e meus irmãos tiveram confiscados todos os seus bens, eram ricos e tiveram confiscados os seus bens. Por quê? Porque simplesmente decidiram obedecer o que Deus mandou. Por quê? O que é que te custa? Não, escuta, não custa nada, é um privilégio obedecer ao Senhor, é privilégio ouvir a voz de Deus, é privilégio buscar ao Senhor, não há preço nisso não há preço nisso, oh Senhor, é algo, meu irmão, é sublime demais, não custa. Não custa. Custa, pastor? Não custa. É uma bênção, é uma honra, é um privilégio, é uma alegria obedecer ao Senhor. Pastor, mas olha, eu posso morrer. Morre. Pastor, eu posso ficar sem tal coisa. Fica sem. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Aleluia, eu estou tentando terminar. Deus tem muito mais para você. Irmãos, várias vezes, a vontade que eu tinha era de desistir, era de deixar de ser pastor, entregar o cargo e ir embora. Várias vezes, oh meu Deus do céu, várias vezes, até ouvir a voz do Senhor. Quando ouvia, passava, porque ouvia Deus. E hoje, eu vejo pessoas novas aqui, eu vejo muitas pessoas aqui. Eu vejo as pessoas aqui, simplesmente porque eu obedeci. Quando ele diz, não desiste não, tem mais gente para você alcançar, tem mais pessoas para você alcançar. Eu achava que eu só ia ter 2 filhos, pastor João. Eu achava que eu só ia ter 2 filhos. Mas por ouvir a voz de Deus, meus filhos se multiplicaram. Por ter ouvido a voz de Deus. Quando ele disse para vir para Brasília, irmãos, eu não queria vir para Brasília, eu não queria vir, estava bem demais lá em Campinas, está bom, mas o tá bom, fora da vontade de Deus, está ruim. Eu vim, e tive o privilégio de conhecer tantos prósperos, filhos se tornando milionários, filhos se tornando ricos, filhos vencendo, simplesmente porque eu ouvi Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, toda e qualquer situação, você pode mudar, se estiver em parceria com aquele que te amou e se entregou por você, qualquer situação, ele trabalha em parceria com você. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, a gente era o filho da ira, irmãos, a gente estava condenado, a gente era o pecador, a gente, mas ele por amor, aleluia, por amor, ele desceu do céu, até o lamaçal do pecado onde eu estava, e me puxou de lá, e me colocou no trono, e foi lá para ficar no meu lugar, pagando o preço por mim e por você, justamente para quê? Para ter intimidade. Há crentes que a intimidade com o Senhor só vai ser no céu, porque daqui não tem, mas Deus quer começar a intimidade aqui na terra, porque quando você tem intimidade com Deus aqui na terra, dias dos céus se manifestarão na sua vida, na intimidade com Deus, dias dos céus se manifestarão. Amém, queridos, essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Amém, glória a Deus.